Muito se tem falado a respeito do decreto dominical. A cada dia, novos vídeos são postados no YouTube, novos sites e blogs estão publicando a respeito desse tema. Tudo que o presidente americano faz, ou tudo que o Papa tem feito, ou tudo que acontece na Europa, se torna motivo de notícias, e as pessoas pegam essas notícias e transformam em vídeos que muitas vezes beiram o sensacionalismo. Particularmente, eu acredito que essa profecia é de suma importância para o povo de Deus. Porém, o que mais me preocupa é se essas notícias não têm tomado o lugar da verdadeira mensagem adventista, que faz de nós o que nós realmente somos. Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafael Kowalski e você está no canal Raciocínio Teológico. A busca por sinais que antecedem aos eventos escatológicos sempre esteve na lista de interesse dos discípulos. Desde quando Jesus profetizou a destruição de Jerusalém, que os discípulos têm ficado interessados em saber quais eram os sinais que precederiam a vinda do Messias. Depois de Jesus ter morrido, ressuscitado e passado 40 dias com os discípulos, eles tornam a perguntar para Jesus qual seria o tempo em que as promessas bíblicas iriam se cumprir sobre Jerusalém. Em Atos capítulo 1, versículos 6 a 9, diz: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. Veja que pouco antes de Jesus ser transladado, em Atos capítulo 1, versículo 6, os discípulos tornam a perguntar a respeito dos tempos em que iriam se cumprir as promessas bíblicas. E Jesus responde a eles da mesma maneira como ele havia respondido em Mateus capítulo 24. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. A pergunta deles, em Atos capítulo 1, versículo 6, já havia ocorrido também no passado, em Mateus 24, versículo 3, quando no Monte das Oliveiras, eles dizem: Quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Quando Jesus responde no capítulo 1 e o versículo 8 de Atos, ele diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Essa tem sido a grande preocupação de Jesus com seus discípulos, não só daquele tempo, mas de todos aqueles discípulos que viveriam até os nossos dias. Quer dizer, muitas vezes nós estamos preocupados com os tempos, com os sinais, com os eventos e nos esquecemos do evento mais importante que deve anteceder a tudo isso, que é a descida do Espírito Santo. Ainda em Mateus 24, Jesus responde da mesma maneira como ele respondeu no versículo 8 de Atos 1. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Veja que Jesus usa as mesmas palavras que ele usou no versículo 8. E sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Veja, essa tem sido a grande preocupação de Jesus. Muitas vezes nós estamos preocupados a eventos que envolvem o papado, ou que envolvem os Estados Unidos, ou a União Europeia, ou que tem acontecido com o Islã, e muitas vezes estamos atentos a essas profecias e nos esquecemos do evento mais importante, é a descida do Espírito Santo. Essa deveria ser a nossa maior preocupação, buscarmos o Espírito Santo, porque sem o poder do Espírito Santo nós não conseguiremos cumprir a parte que nos cabe nos eventos finais. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. Aqui nós temos um paralelo mais uma vez com Mateus capítulo 24, que diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Os dispensacionalistas geralmente atribuem os versículos 9 e 10 de Atos capítulo 1 ao evento do arrebatamento secreto, que na verdade não é bíblico. Nós percebemos que não é bíblico porque quando nós fazemos o paralelo com Mateus 24, nós percebemos que todo olho verá. E inclusive o versículo 30 diz: todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Mas agora vem uma pergunta. Qual o propósito moral da profecia? Quer dizer, por que Deus fala por parábolas? Por que ele fala através de profecias? Na continuação do diálogo entre Jesus e os discípulos, em Mateus 25, nós encontramos a parábola das 10 virgens, e ali ele apresenta justamente qual o propósito moral da profecia. Por que Jesus fala por parábolas? Na parábola das 10 virgens, todas elas sabem que o noivo virá. Todas elas, inclusive, estão aguardando a vinda do noivo. As 10 possuem lâmpada, as 10 dormem, as 10 despertam quando ouvem o chamado, aí vem o noivo. A diferença das 10 só aparece no final, na hora em que esse grito, aí vem o noivo, é que é ouvido. Ou seja, durante todo o período elas estavam unidas, juntas, e ninguém podia perceber qual era nécia e qual que era prudente. Mas quando o grito, aí vem o noivo, é ouvido, e aqui representa a lei dominical, é nesse momento em que é dividido, e 5 vão para um lado, 5 para o outro. Por quê? 5 delas não acreditavam que o noivo poderia demorar até o anoitecer, por isso elas não levaram óleo suficiente. Outras 5 acreditavam que havia possibilidade de o noivo demorar, então elas levaram óleo reserva. Quando isso acontece, as virgens nécias pedem para que as prudentes repartam um pouco do seu óleo. Mas é impossível compartilhar o caráter de uma pessoa para outra. Cada um de nós deve tomar a decisão por si mesmo. Existem muitos cristãos que depositam toda a sua fé no que o pastor diz, ou no que o presbítero diz, ou no que o padre diz, ou muitos depositam a sua fé em tudo que o esposo ou a esposa diz, e não examina a Bíblia por si mesmo para encontrar as verdades escondidas ali. Ou simplesmente não examinam para ver se aquilo que aquele pregador está dizendo está de acordo com a palavra de Deus, como o Paulo aconselha que nós façamos, da mesma maneira como faziam os bereanos. Quando nós cometemos esse grave erro, nós nos colocamos nas mesmas condições que as virgens nécias, que não estavam preparadas para o momento da prova. Justamente aqui nós temos uma grande divisão. Aquelas que acreditavam que o noivo viria ainda durante as horas do dia e aquelas que acreditavam que o noivo poderia tardar. As que acreditavam que o noivo viria ainda durante o dia, elas representam justamente os dispensacionalistas, que acreditam que a igreja será arrebatada da terra antes da grande tribulação, ou antes das horas noturnas. Já as outras virgens que estavam preparadas para a noite, passam pela grande tribulação com o óleo do Espírito Santo. E elas conseguem resistir à escuridão. Já que elas estavam preparadas para esse momento, elas não são pegas desaprevenidas. Isso não quer dizer que todas as pessoas que desacreditam do arrebatamento secreto estão de fato preparadas para a vinda do Messias. Porque o grande diferencial aqui não é simplesmente o que elas acreditam, mas como elas agiram frente à sua crença. O problema das duas interpretações proféticas é que uma deixa muito bem claro que não haverá uma segunda chance. Hoje é o tempo de arrecadarmos óleo para aquele momento. Já a outra interpretação coloca os crentes numa condição em que eles ficam despreocupados com o evento da grande tribulação, porque a igreja, do ponto de vista deles, vai ser arrebatada. Sendo assim, quando cai a noite e eles são pegos desaprevenidos e despertam agora, eles querem achar óleo naquelas que estavam se preparando. Agora, aqueles que acreditam que haverá um decreto dominical, que é justamente o grito "aí vem o noivo", podem estar desfocando a atenção daquilo que realmente importa. O "aí vem o noivo" não é tão importante quanto o óleo na vasilha. Ou seja, de que adianta ficarmos gritando "aí vem o noivo", sem que tenhamos óleo? Virá a prova e seremos achados em falta, caso percamos de vista nossa verdadeira missão. A nossa mensagem é: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse juízo de Apocalipse 14, verso 7, não é lei dominical,
mas é o ministério de Cristo no santuário celestial que está acontecendo nesse momento. O decreto dominical é o momento da prova, em que aqueles que tinham óleo vão poder agora usufruir desse óleo para passar pelos períodos da noite. A nossa mensagem é: buscai o óleo do Espírito Santo. Pouca atenção é dada à busca pelo Espírito Santo, mas nós vemos que Jesus trata esse caso como de suma importância, já que sem o Espírito de Deus não podemos fazer nada por nós mesmos. Ainda em Mateus 24, versículo 13, Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse texto não está falando daqueles que foram selados, mas daqueles que serão selados. Quer dizer, essa é a condição dos justos pouco antes de serem selados. Eles estão perseverando. Agora, na mensagem do terceiro anjo, em Apocalipse 14, versículo 12, diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nesse momento, sim, o povo de Deus já foi selado e agora eles são justificados pela justiça de Cristo e pelo poder do Espírito Santo, eles guardam os mandamentos de Deus e possuem fé em Jesus. Esse texto se refere justamente à vitória sobre o pecado, que deve ser o objetivo da vida cristã. O cristão deve aceitar o sacrifício de Cristo na cruz e tomar a sua cruz e seguir a Cristo. A vitória sobre o pecado não é um estado de impecabilidade, mas um estado de consciência que não justifica a si mesmo, mas tem a sua completa dependência de Deus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. A vitória sobre o pecado é a luta diária do cristão. Essa é a perseverança dos santos. Esse é o objetivo da vida cristã. É o armazenar o óleo para o momento da prova. É a confiança em Deus. O propósito moral da profecia é mostrar que Deus foi fiel até hoje, e da mesma forma que ele foi fiel até hoje em todas as suas palavras, assim ele continuará sendo fiel no momento da prova. Cabe a nós sermos fiéis a Deus da mesma maneira como ele é fiel a cada um de nós. Hoje nós travamos uma batalha diária contra a tentação, temos vitórias e derrotas, mas mantemos nossa perseverança, pois cremos naquele que nos capacita para a vitória, Jesus. Pela operação do Espírito Santo em nossas vidas, diariamente podemos vencer o pecado e sermos perfeitos em Cristo dentro de nossa esfera. Isso não nos torna impecáveis. Aquele que é impecável não precisa lutar contra o pecado, pois a impecabilidade é um estado de incapacidade de pecar. Quanto a nós, até que sejamos selados, ainda estaremos lutando contra o pecado. Eu não posso afirmar que a lei dominical sairá em 1 ano, ou em 5 anos, ou mesmo em 50 anos. A única coisa que eu posso te dizer é: hoje é o dia de entregar o seu coração a Jesus. E independente de quando essas profecias se cumprirem, hoje é o momento de armazenar óleo para esse evento. Seja como for, esteja preparado a cada dia para a vinda do Senhor, porque de fato nós não sabemos quando será o nosso último dia nessa terra. Então, a nossa preparação tem que ser diária, constante e confiante, não em nossa justiça, mas na justiça daquele que nos capacita, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, que nos dá forças para vencer o mal. Medite nas palavras de Cristo em Atos capítulo 1 e versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Medite no exemplo das virgens prudentes em Mateus 25, verso 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Se você gostaria de saber mais a respeito disso, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para que você tenha acesso ao meu blog. Lá estará todo esse estudo e com todas as referências bíblicas e no espírito de profecia. Gostaria de convidar você a se inscrever no canal e ativar o sininho, pois nós estaremos postando muitos mais vídeos a respeito desse e de outros assuntos que são relevantes para a vida cristã. Não deixe também de comentar aqui embaixo o que você achou do estudo. Se você gostaria que nós comentássemos a respeito de um outro tema, fique à vontade. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Isso é de suma importância para que essa mensagem possa chegar a muitas mais pessoas que estão interessadas nesses assuntos. E não esqueça também de deixar o seu like. Ele é extremamente importante para nós sabermos se as pessoas estão gostando ou não
dos temas que nós estamos abordando e da maneira como nós nos propomos a estudar sobre esses assuntos. Eu desejo que Deus te abençoe, que você seja ricamente fortalecido pelo Espírito Santo na sua vida e em sua família.